Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus venha abençoá-los poderosamente neste dia. Somos gratos a Deus por estar um dia mais aqui, começando uma nova semana. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril do ano de 2025. 14 de abril do ano 2025 e somos gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por nos permitir de estar aqui nesta manhã. Por certo, está bastante frio aqui na cidade de Caciqui. Hoje estamos com 17 graus aproximadamente aqui na cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. Início de semana, agradecidos, dizia a Deus por mais um início de semana. Nossa oração, nosso clamor a Deus é que tenhamos uma semana abençoada. Você que está saindo para o seu trabalho, está preparando-se para o seu trabalho, nossa oração é que você tenha uma semana de grandes bênçãos no seu local de trabalho, ali onde você vai estar trabalhando, que sejam dias sobrenaturais na sua vida, que você possa sentir a glória, a presença de Deus sobre sua vida nesta segunda-feira e que Deus venha guardá-los, que Deus venha protegê-los, que Deus venha livrá-los de toda sorte de males, de todo acidente, que Deus venha dar o livramento, seja onde for que estiver trabalhando ou estudando, pois também estão as crianças saindo nesta hora, os jovens, para os seus centros de estudo. Pois bem, dia de ontem começou aqui no mundo ocidental, em grande parte do mundo, a Páscoa supostamente cristã, vou dizer porque não é uma Páscoa cristã. É uma festividade, isso tem que ficar muito claro, é uma festividade que é promocionada, que é promovida, que foi criada pela Igreja Romana. Não podemos dizer que é uma Páscoa cristã porque não existe. A verdadeira Páscoa é a Páscoa judaica, a qual também está sendo comemorada em Jerusalém. Ela começou por aí entre quinta e sexta-feira da semana passada, começaram lá com as comemorações da Páscoa. Porém, queremos aproveitar a oportunidade e utilizar-nos disto para falar sobre Jesus, para falar do Senhor, para falar sobre o que aconteceu nos últimos dias de sua vida em Jerusalém. Supostamente o domingo foi ontem, que é conhecido como o Domingo de Ramos, foi a entrada triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém. E temos um vídeo aí que foi gravado no dia de ontem no nosso culto, onde estamos dando algumas explicações sobre o que realmente aconteceu e vendo o cumprimento das profecias. Por exemplo, porque entrou Jesus num jumentinho, que é uma profecia lá de Zacarias, capítulo 9, versículo número 9, onde fala de que ele iria entrar em um jumento. Falamos da multidão que estava ali, que estavam esperando, falamos do Cordeiro Pascual, falamos do portão pela porta dourada, ou a porta oriental, ou a porta da misericórdia, por onde entrou o Senhor Jesus, que era a porta de acesso ao templo diretamente. Era uma porta que era utilizada para fins litúrgicos, por ali entravam os cordeiros que eram sacrificados, todos se entrava por aquela porta para ir diretamente à escadaria do templo. Vemos como esse portão também foi fechado, cumprindo-se uma profecia feita pelo profeta Ezequiel, miles de anos atrás, lá em Ezequiel 44, verso número 13, onde falou também do fechamento dessa porta. Então Jesus entra a Jerusalém.
entra a Jerusalém, tem essa entrada triunfal. Logo a palavra de Deus diz que ele volta para Betânia. Isso supostamente, de acordo à festividade a qual se está comemorando no mundo ocidental, seria no domingo. Volta então para Betânia e vai voltar na segunda-feira para Jerusalém. Seria então o dia de hoje. Então hoje o que comemoram, o que se fala no dia de hoje e o que podemos aprender da palavra de Deus no que foi fazer Jesus no outro dia. Não sabemos se foi segunda, terça, quarta ou quinta, pois o calendário hebraico também é totalmente diferente do nosso. É bem diferente do nosso calendário. Eles estão no ano 5.000 e poucos e nós estamos no 2.000 e poucos. Então eles vão muito mais à frente do que nós e os meses também são bem diferenciados com os nossos meses. Então não podemos dizer com precisão de que Jesus entrou numa segunda-feira novamente em Jerusalém. Mas se foi segunda-feira ou não, o que interessa é o que ele fez naquele dia. Depois da sua entrada triunfal, que ele volta a Jerusalém no outro dia, e aí nesse meio tempo também está a maldição da figueira, onde ele vai buscar o fruto da figueira e encontra somente folhas nela. Nós temos algum vídeo também por aí falando sobre isto, porque ele foi buscar fruto numa figueira sabendo que não era o tempo de figos. É algo bem simples e claro. A figueira tinha folhas, e quando a figueira tem folhas, ela deve ter frutos. E assim são muitos cristãos, são somente cheios de folhas, mas não têm frutos. Esse seria outro tema. Mas vamos então à palavra do Senhor em Mateus capítulo 21, verso número 10. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda, e diziam: quem é este? As pessoas se perguntavam quem ele era. Os fariseus, saduceus, escribas, aqueles que estavam ali, que eram os religiosos da época, que estavam ao frente das ministrações do templo, eles também queriam saber. Ou melhor dito, eles sabiam muito bem quem ele era, mas eles se sentiram totalmente ameaçados, porque resulta que Jesus vem fazer algo que eles não esperavam que ele viesse fazer. Eles pensavam que Jesus vinha para quê? Para libertar o povo do jugo romano, da ditadura romana, do império romano. Mas Jesus aparece com uma pregação totalmente contrária aos pensamentos deles, dizendo: amai a vossos inimigos. Isso então vem trazendo uma certa discordância entre eles vêm sentindo-se ameaçados, pois também eles estavam acomodados com o governo romano e sentiam-se ameaçados. Agora, a cidade inteira está dizendo, Jerusalém, agitou-se. Isto supostamente segunda-feira da Páscoa, que seria hoje. Tudo isto é uma suposição, reitero, de que fosse realmente uma segunda-feira. Mas, aproveitando esta data, reitero, vamos falar do que Jesus fez nesse dia. Fosse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não sabemos, mas o que Jesus fez depois que entrou em Jerusalém, depois que ele fez aquela entrada triunfal, que ele foi para Betânia, para a casa dos seus amigos ali, Maria, Marta, Lázaro, o qual ele havia ressuscitado. E ainda havia uma certa comoção, havia uma certa agitação na cidade com esse tremendo milagre que tinha acontecido em Betânia com a ressurreição de Lázaro. Pois Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. E a crença judaica, a crença deles era que uma pessoa até o 3º dia ela podia ressuscitar. E Lázaro vai ressuscitar depois, quando não tinha mais esperança alguma, no 4º dia, para glorificar
o nome do Senhor. Por isso, Jesus esperou da Galileia. E diziam, quem é este? E as multidões diziam, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O profeta de Nazaré da Galileia. Preste atenção no que as pessoas estavam dizendo. Jesus nasceu em Belém, de acordo às profecias bíblicas. Ele vai nascer em Belém. De acordo às profecias bíblicas, ele nasce em Belém. Mas de acordo às profecias bíblicas também, ele vai ser chamado de Nazareno, porque depois que ele sai de Belém, ele vai para o Egito, ele volta do Egito e vai para a sua casa, a casa dos seus pais, ou da sua mãe, melhor dito, e do seu padrasto, lá em Nazaré. E lá ele vai crescer e vai ser conhecido como um Nazareno a mais, cumprindo-se assim uma profecia lá de Zacarias, capítulo 11, verso número 1. Este é o profeta de Nazaré da Galileia. Havia comoção, havia agitação em Jerusalém. As pessoas corriam, uns talvez que ainda não o conheciam, queriam conhecê-lo. Outros estavam ali por curiosidade, outros estavam para acusá-lo, buscando o momento exato para poder condená-lo, para poder fazer algo contra o Filho de Deus, para levá-lo à cruz, para levá-lo diante de Pilatos. Este era o pensamento dos sacerdotes, este era o pensamento dos fariseus, este era o pensamento dos inimigos de Jesus. Os inimigos dele queriam tirá-lo do meio urgentemente. E mais ainda agora, com o que ele vai fazer. Veja bem, Jesus diz no versículo número 12, e esta passagem também nós temos em Lucas 19, no capítulo 19, verso 45 em diante. Também temos em Marcos, capítulo 11, do versículo 15 em diante, e também em João, no capítulo 2, do versículo 13 em diante. Esta passagem que nós vamos ler aqui, e que é tão conhecida por todos nós. Foi algo que ficou marcante também no ministério de Jesus. E que fala muito também com os tempos dos quais nós estamos vivendo hoje, em que tem se transformado realmente a Igreja de Cristo. O que aconteceria hoje se Jesus viesse no nosso meio? O que aconteceria hoje se Jesus visitasse uma das igrejas? O que aconteceria hoje se ele enviasse cartas para a igreja brasileira? Ou mais ainda, para a igreja latino-americana? O que aconteceria se ele escrevesse uma carta para a igreja que está no Brasil, para a igreja que está no Paraguai, no Chile, na Argentina? O que será que ele ia dizer? O que será que ele ia falar ali naquela partezinha que diz, tenho contra ti? Tenho contra ti. Será que ele ia falar respeito à igreja hoje no mundo inteiro? Entrando, pois, Jesus, no versículo número 12 de Mateus, capítulo número 21, está dizendo a palavra de Deus. Entrando, pois, Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que compravam e vendiam no templo, virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Isto foi Jesus. O templo era um lugar de adoração. O templo era um lugar de adoração. Onde as pessoas iam orarem a Deus, onde as pessoas iam sacrificar ao Senhor, onde o povo ia estar em comunhão com Deus, onde o povo ia a orar, a meditar, a ouvir a palavra de Deus. Todos nós sabemos o que é uma feira. Aqui em cidade pequena temos
uma feira às terças-feiras aqui em Cacequi, mas é algo totalmente tranquilo e poderia dizer-se bastante silencioso. Mas você vai a uma feira numa cidade grande, onde é uma multidão de pessoas e que ali estão promocionando, estão gritando, estão falando os melhores preços, estão clamando a voz alta os seus preços e buscando a atenção daquelas pessoas que andam por ali caminhando. Então imagine aquelas pessoas que iam levar um sacrifício do templo, aquelas pessoas que iam orar, aquelas pessoas que iam meditar diante daquele tumulto que existia ali, daquela gritaria que existia ali. Ali estariam gritando: nós temos os melhores cordeiros de Belém, temos cordeiros de Belém puros, machos, sem isto, sem aquilo, perfeitos, a tal preço. E o outro mais do lado oferecendo pombas. O outro mais do lado aqui, o câmbio é melhor, porque tinham que trocarem as moedas, porque o templo tinha as suas moedas próprias, então ali tinha cambistas. Assim como você faz uma viagem daqui, por exemplo, de onde nós estamos, vai até Santana do Livramento e vai encontrar ali muitos cambistas no meio da rua, com as suas barracas ali, com os melhores preços, trocando o real por peso, o peso por real, por dólar, enfim. Ali estão as bancas dos cambistas. E assim também seria no templo. Ali estavam as bancas dos cambistas, gritando: aqui você tem a sua melhor cotação, aqui hoje a moeda do templo está valendo tanto, aqui hoje o dinheiro romano está valendo tanto, enfim, tantas coisas que aconteceriam ali naquele lugar. Aquela gritaria, aquele tumulto, e os vendedores de pombas, as pombas todas nas suas gaiolas, esperando que alguém viesse comprá-las. Eram sim produtos que eram utilizados no templo? Claro que sim, claro que eram utilizados no templo. Se nós vamos para os nossos dias de hoje tem as chamadas megas igrejas que tem de tudo ali no seu interior. Entrou no prédio, tem lanchonete, algumas até têm um restaurante, algumas até têm até um shopping dentro do mesmo prédio, onde as pessoas vão para buscar a Deus, onde vão para adorar a Deus, onde não devemos nós ter uma distração por absolutamente nada. Buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, clamar ao Senhor por misericórdia e ir oferecer sacrifícios de agradecimento ao Senhor. Hoje a palavra de Deus diz que nós somos sacrifícios vivos na presença do Senhor. E ali estavam todos estes cambistas. E quando não, desde o púlpito, estão oferecendo diferentes itens que são como uma espécie de amuletos que as pessoas utilizam. Desde o óleo até muito mais. Desde o óleo até pedras, canetas, sal, arroz, farinha, enfim, trigo. Aí vão oferecendo desde o púlpito. Então, Jesus expulsou os comerciantes no templo. Primeiro, pelo barulho. Segundo, porque tinham feito um lugar de negócio, quando na realidade era um lugar de adoração. E hoje o que mais nós ouvimos no mundo, das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, daqueles que não congregam em nenhum lado, mas que são críticos, estão ali para criticarem, que estão olhando para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos ouvimos falar que o evangelho hoje se tornou comércio. Ainda estamos a tempo de recapacitar e tomar alguma decisão. Alguns dizem que as igrejas agora não são mais igrejas, são empresas.
Isto é falado por todo mundo. Não podemos deixar de reconhecer isto. Tampouco seríamos muito hipócritas se não viéssemos reconhecer isto. Jesus, então, vai derribar absolutamente tudo. Ele vai fazer uma limpeza no templo. Ele vai fazer uma limpeza com o chicote. Ele vai fazer uma expulsão daquelas pessoas que estavam ali gananciosas para poder ter um benefício através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estavam ali por negócio. E tem muitas pessoas que congregam nessas chamadas megas igrejas ou igrejas grandes porque têm interesses particulares. Não se converteram ao Senhor, mas estão ali dentro por quê? Pelo seu negócio, estão ali dentro pelo seu negócio, estão ali dentro por... Aqui estamos com a minha esposa aqui tomando um matezinho, mate quente aqui para aquecer o corpo nesta manhã. Por seu negócio, pelos seus trabalhos, por relacionamento, por sociabilizar, enfim, mas poucos para adorarem verdadeiramente ao Senhor. É isto que está acontecendo nos nossos dias de hoje. E por que não dizer, alguns até negócios têm dentro da própria igreja. O que aconteceria se Jesus chegasse hoje? O que aconteceria se Jesus viesse com o chicote? Depois lhe disse, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Mas vós o convertestes em covil de ladrões. Minha casa será chamada casa de oração. Para que congregamos? Que vamos fazer no templo? Ou na igreja, como queira chamar. Vamos verdadeiramente adorar a Deus? Vamos verdadeiramente buscar a presença do Senhor? Vamos verdadeiramente clamar ao Senhor? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo na igreja? Muitos cultos têm se transformado em praticamente similar a que um show que é realizado no mundo por diferentes artistas. Tem cantantes, chamados hoje cantantes gospel, que eles são considerados hoje artistas famosos, que cobram o seu cachê para ir cantar numa igreja ou noutra. Mas o culpado, e permita-me usar uma expressão bastante grosseira, o culpado não é o porco, senão daquele que está rascando o lombo do corpo. Então, os culpados de que a igreja hoje esteja na situação na qual está e que o Senhor Jesus se apresentasse hoje na igreja brasileira, na igreja latino-americana ou na Europa, onde for, ele ia falar as mesmas palavras. Vós convertestes em covil de ladrões. É uma palavra forte, sim. Mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou isto no templo, diante de uma multidão que vinha seguindo-o. Alguns daquela multidão se lamentaram, outros daquela multidão aplaudiram, porque sempre a sociedade está dividida. Sempre estão aqueles que estão a favor do bem e estão aqueles que estão a favor do mal. Sempre estão aqueles que estão a favor das ideologias e aqueles que estão a favor, que estão em contra as ideologias. E mais ainda, hoje o mundo inteiro, isto é algo global, está dividido em dois grandes setores políticos, se queremos falar assim. Estão os socialistas e os de direita. Isto hoje tem se alastrado pelo mundo inteiro e cada vez está mais forte estes dois movimentos.
e um se enfrenta ao outro. E no meio desses enfrentamentos está a Igreja de Cristo. Mas o mais interessante é que a Igreja de Cristo não se manteve na sua linha, não se manteve na sua posição de ser o corpo de Cristo, de ser os reais discípulos de Cristo neste mundo para anunciar o Evangelho. A Igreja de Cristo tomou partido também, por um ou pelo outro, e ali estão metidos dentro daquilo que em uma certa oportunidade Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estamos nós dando verdadeiramente o que é de Deus? Estamos nós dando verdadeiramente a Deus ou estamos dando mais a César? Em que tem se convertido a igreja hoje? Qual é a sua posição? Sua posição qual é neste exato momento? Como está sua situação perante o Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Ele veio sim, ele veio para trazer salvação. Ele estava ali em Jerusalém. O mundo ocidental hoje está lembrando disto. Está lembrando. Mas faz uns meses atrás, estavam desfilando com carros alegóricos do carnaval, zombando da fé cristã. E agora estão fazendo procissões, caminhando com ramos nas suas mãos. Se isso não é hipocrisia, o que é então? Se isso penso que estão agradando a Deus? Faz 2 meses atrás, estavam zombando do Senhor nas festas de carnaval. E agora estão fazendo procissões para honrar a Deus. Mas onde está escrito isto? Em que cabeça pode caber? Como podemos realmente pensar de que estão com o coração sincero ali naquele lugar? Mesmo sendo enganados. Mesmo sendo enganados pelo inimigo. Irmã Maria, bom dia, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã e a sua família. O que podemos pensar de tudo isso? Que este tempo seja um tempo para nós meditar, para nós olhar também para dentro de nós. Já que todo mundo está falando da crucifixão de Jesus, e estão se cuidando para sexta-feira não pecarem, não comerem carne, não fazerem isto, que isso também é uma tremenda heresia, porque depois já sábado, quinta-feira, alguns não comem carne na sexta-feira, mas sim vão estar bêbados com vinho, ou com cerveja, ou com o que for. Se isso não é hipocrisia também, o que é? E querem falar de santidade, querem falar de Deus. Para nós falar de Deus, temos que ter vida com Deus. Para falar de Deus, temos que caminhar com o Senhor. Para falar de Deus, temos que ser verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mais triste ainda, que muitas congregações, que muitas instituições evangélicas se aderem a esta Páscoa profana. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero adorar-te, quero exaltar o teu santo e soberano nome nesta manhã, Senhor. Pai eterno, que esta semana venha a ser uma semana abençoada para todos nós, ó Deus. Que sejas tu, Senhor, guardando-nos, protegendo-nos, livrando-nos, ó Deus, de toda sorte de males, ó Pai. Senhor, guarda o trabalhador, o estudante, Senhor, aqueles que ficam nas suas casas, aos idosos, às crianças. Senhor, que sejam teus anjos acampando ao seu redor, meu Pai, evitando, Senhor Deus, toda sorte de controvérsia, de acidentes, Senhor. Livra-os, ó Senhor, dá completa liberdade para a vida de cada um daqueles que creem no teu nome, meu Pai, mas debaixo da tua santa e poderosa graça. Declaramos, Senhor, e te pedimos uma semana abençoada para todos nós.
Que Deus venha abençoar a cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoar este município. Que Deus venha abençoar as autoridades constituídas neste município. Senhor, é no teu nome, Senhor, que te agradecemos. E mais uma vez, Senhor, te pedimos uma semana abençoada, cheia de conquista, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Estamos também no nosso canal no YouTube. Deus abençoe poderosamente as suas vidas. No dia de amanhã estaremos novamente aqui. Será que Jesus fez na terça-feira? Vamos descobrir isto no dia de amanhã junto. Compartilhe este vídeo. Envie para os seus amigos, para os seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp. Convide alguém para que no dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, esteja assistindo a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.